Partiu missão, Canção Nova em minha casa, em sua casa. Sou Dalton Batista da comunidade de Canção Nova, com meus irmãos aqui, Luciana Paula. E aí, Lu, vamos missão? Oi, vamos! Vamos estar uma sócia da comunidade de Canção Nova, do clube, que ajuda nessa missão. Vamos lá visitar, rezar por ela. É isso aí, acompanhe nosso trajeto. Ali, minha esposa, Clênia e Bianca. Canção Nova em minha casa, na sua casa. Temos aqui hoje visitar e rezar com a família, o Cícero e a Eli e o Heitor, que vimos visitar eles hoje aqui. Meu nome é Elialda, pode me chamar de Eli, conhecida como Eli. Esse é meu esposo Cícero. Nós temos um filho que se chama Heitor, de 4 anos. E começamos aí, né, a nossa caminhada com Deus. Começou lá no parto, né, eu queria muito ter o parto normal. Então tive uma gestação super mega tranquila até o 8º mês. E depois eu tive, né, entrei no 8º mês, tive pré-eclâmpsia com síndrome HELP. Até então eu não sabia que era, né, tudo isso. Eu queria muito ter o parto normal, muito mesmo. Aí um áudio do meu irmão, ele dizendo pra mim: Tata, deixa ele vir, que seja feita a vontade de Deus, o importante é que ele venha, né? Independente se é normal ou se é cesárea, mas que ele venha, né? Esteja aí com vocês. E eu senti no meu coração estava sozinha no hospital, no quarto, inclusive, de ligar para Canção Nova, em Cachoeira, e contar minha situação e pedir, né, que me colocasse, né, toda a situação na missa. E foi numa quarta-feira. Ele nasceu dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. E aí eu liguei para Canção Nova, falei, né, com a atendente, ela falou que ia colocar meu nome no terço, antes da missa e na missa. E eu fiquei em paz. E nesse dia, né, isso foi mais ou menos no horário de almoço, quando foi à noite, trocando de plantão, o médico entrou e pediu para já fazer a cesárea imediatamente, que estava correndo risco, né, tanto eu quanto a criança. E aí, graças a Deus, correu tudo bem, podemos sentir a mão de Deus nesse momento, né? E foi feita às pressas, né? Estava realmente bem perigoso. Já era um risco elevado, né? Que foi uma decisão sábia, né? Realmente teve ali a mão de Deus, né? Para tocar o médico, né? Que tinha entrado naquele plantão. E deu para ele a sabedoria, né, de saber que aquele era o momento, né, não dava para assumir risco dali para frente, realmente partir para uma cesárea, né, que eu me lembro muito bem ele falando, né, as palavras dele, né, eu sei que se eu fizer a cirurgia agora, eu salvo os dois, amanhã eu já não tenho essa certeza. Eu não vou correr esse risco no meu plantão. Aí olhamos um pra cara do outro, assim. Um cara assustado, né? Mas vamos em frente. Que Deus quiser. Seja a vontade de Deus. Foi feita a vontade de Deus. Graças a Deus estou aqui, meu filho também. E aí depois, teve um depois, né? Que não parou por aí. Eu estava com 1 ano e 3 meses. Eu tinha muito leite, né? Vocês ficaram bem grandes, assim. Então ele mamava o tempo todo, assim, de 40 minutos. Era a refeição de fato dele. E depois de 1 ano e 3 meses, ele ficava na escolinha, eu fazia faculdade de manhã, e ele começou a se alimentar mal. E aí eu comecei a pegar ele então mais cedo, até então ele ficava o dia todo. Peguei ele mais cedo e fui, como eu já estava com 1 ano e 3 meses, aí foi diminuindo o leite, então a mama foi desinchando, e eu me lembro assim, como
dia 23 de setembro de 2019. Eu cheguei em casa, tentei dar o papá para ele não quis, eu falei, então vou dar o mamá para ele dormir. Fui tirar a mama para amamentar, senti um caroço. Não quis acreditar, óbvio, imagina, não deve ser, né? Tô amamentando também, então deve ser, né? E aí esperei um tempo, comentei com ele, falei assim, olha, tem uma coisa de estranho aqui comigo. Aí ele palpou, sentiu, falou assim, que isso? Procura um médico já, isso é sério. Esse até é um ponto assim que fica de recado, né, para todos, né, que a gente sabe que câncer de mama não é só mulher, homem também, né. Monitorem, olhem, porque a Eli cometeu um erro grande. Ela levou 2 semanas para me contar que ela percebeu esse caroço. E depois, em todo o processo ali, que a gente ficou praticamente um mês, né, correndo atrás de exames, né, de realmente identificar o que era, né, a gente conseguiu ver o quão rápido era a evolução do câncer, né, porque na primeira mamografia que ela fez, ela estava com um raio aproximado ali de 3 centímetros, né, que já é um tamanho grande, né. Nesse praticamente um mês, de 3 já saltou para 5 centímetros. Então é um recado mesmo, olhem, monitorem, porque é muito rápido, né. O tempo assim, de você perceber e não ter essa atitude de procurar médico, procurar realmente um tratamento, né, pode ser o momento decisivo ali do sucesso do tratamento também. Então, desde aí já começou a providência de Deus, né? Não é nem coincidência, é a providência mesmo de Deus, porque eu comentar com ele, eu fiquei meio insegura de comentar com ele, né? Tanto que passou essas 2 semanas aí, foi que aí ele falou, não, procura o médico já. Isso foi numa terça-feira à noite, na quarta-feira, às 6 horas da tarde, eu já consegui consulta com a médica. Ela já encaminhou para uma ultrassom, que foi na segunda-feira próxima, e nisso já começou toda a batalha, a correr atrás de médico e fazer os exames e já começar a quimioterapia. E graças a Deus fiz 6 meses de quimioterapia, das mais fortes, a branca misturada com a vermelha. Depois veio a cirurgia, graças a Deus só foi um quadrante, nem precisei ficar internada, só fiquei no período da cirurgia e já tive alta. Então foi tudo assim, muito providência de Deus mesmo, em todos os sentidos, desde lá de trás, o cuidado com Deus já foi orientando, encaminhando, desde o médico, tudo. Muitas pessoas, né, acabam nos questionando, né, nesse momento assim, qual é a sua reação, o que você está pensando, né? Você tem força, né? Está tendo força, né? A gente não tem uma resposta no momento ali, né? E também assim, a gente nunca vai estar preparado para uma situação, para uma notícia dessa, viver esse momento, mas o desafio, né, a batalha está colocada, né? Deus vai preparar o caminho, a força ali para você superar. Isso aqui acabou acontecendo com a gente, né? Foram pessoas, médicos, anjos, né, que a gente costuma dizer, né? Que Deus foi colocando no nosso caminho, né, providenciando, né? Desde um simples encaixe de exame, você conseguir ser direcionado para um médico, né, que seja um médico que seja preciso, que seja um médico humano também, né, porque isso é uma parte que envolve muito. E o outro ponto que me lembra, né, alguns médicos que a gente passou, né, eu acho difícil isso a gente ouvir de médico, né, eu não quero falar que é sempre, mas médico falando o nome de Deus, né, e a gente deparou com médicos, né, que sempre falavam assim, se Deus quiser você vai conseguir, né? Graças a Deus você superou, né? Para mim isso foi uma surpresa. Aí eu saí de lá, ela falou assim, a médica falou, eu sei que é difícil, né? O chão se abre e o céu desce, né? Sobre a sua cabeça agora. Mas não é fácil, isso acontece com muitas, né? A forma como ela falou. E eu chorei muito, mas muito mesmo, assim, parecia que eu estava perdida ali naquele momento. E aí me veio, e né, a Canção Nova veio para Paulínia, né, antes era em Campinas, e aí tinha rádio aqui há muito tempo atrás, eu até trabalhei com a Priscila, que hoje está na Canção Nova, eu fui voluntária lá, na época do bazar,
E aí eu lembrei de passar na Canção Nova para conversar, né? Desabafar aquilo ali. E quem me recebeu ali foi o Maurício. Ele me acolheu, falou comigo, né? Contou a história dele também e me ajudou muito, até me indicou o livro da Renata, que eu li, que assim foi também crucial, assim, né? No levantar, de falar, vai, né? Como que é? Tem jeito, né? Tem cura, né? Com Deus tudo é possível.